Olá, meninos, tudo bem com vocês? Meninos, estou aqui essa semana para a gente fazer os comentários do PET da semana passada, com a correção já dos exercícios. Acredito que deu tempo de todo mundo fazer os exercícios da primeira semana. Então, vocês ainda têm essa semaninha até amanhã, sexta-feira, para me mandar as fotos das atividades. Nós estamos aqui, os professores de vocês, para ajudar no que for preciso. Não é possível a gente encontrar presencialmente, mas vocês têm os nossos contatos, a gente tem como ainda manter o vínculo e ajudar vocês, né? É só vocês nos procurarem que nós estamos aqui para isso. Bom, vamos lá então? A matéria desse primeiro PET é uma matéria que a gente já viu na nossa sala, nas nossas aulas presenciais. A gente já falou das placas tectônicas, da deriva continental, já falamos de vulcão, já falamos de terremoto, já falamos de tsunami. Então, é toda a matéria que a gente viu antes de toda essa situação começar e a gente ter que nos isolar, né? Das aulas serem suspensas. Mas vamos ver o que o PET trouxe aqui para nós. As transformações pelas quais o planeta passou desde a sua formação foram determinantes para o surgimento da vida na Terra. No passado, nos primórdios, esse processo era intenso, porque a constituição do nosso planeta era diferente, a constituição atmosférica era diferente. Mas, mesmo que hoje ela não seja tão intensa, o planeta continua se transformando, né? De maneira mais lenta. Algumas dessas transformações ocorrem na litosfera, a camada de rocha sólida que recobre a superfície do nosso planeta, formada pela crosta e por parte do manto superior. A litosfera é composta de placas apoiadas sobre uma camada de rochas, cujo estado físico varia entre sólido e líquido, apresentando viscosidade e possibilidade de deslocamento dessa litosfera. Então, essa litosfera ela vai se movendo ali sobre essa camada superficial superior do manto. Essas placas elas se encaixam umas às outras como se fossem peças de um quebra-cabeça, assim como a gente vê nessa imagem, tá? E ela recebe o nome de placas litosféricas ou placas tectônicas. E aí elas têm nome, cada uma. Por exemplo, nós aqui no Brasil estamos situados na placa sul-americana. O, as placas litosféricas elas vão se movendo bem lentamente, porém constantemente, modificando continuamente a superfície do nosso planeta. Esse processo está relacionado com os fenômenos de formação de montanhas, surgimento de ilhas, alagamentos de áreas, entre outros fenômenos naturais que a gente já viu, já estudou nas nossas aulas, né? Nós vimos que tem três tipos de movimentos. Pode ser um movimento de colisão, que essas placas elas podem se chocar, provocando o enrugamento e a formação de cadeias de montanhas, porque elas se chocam e sobem, por exemplo, tá? Ou também pode ser um movimento convergente, onde uma se sobrepõe à outra, se sobe na outra, ou as duas afundam e formam aqueles vales, tá? Então a gente tem todos esses movimentos que têm relação com colisão. Colide, um vai para cima do outro, afasta, um sobe sobre o outro, tá? Então, uma colisão divergente, é uma colisão convergente nesse sentido, certo? Onde um sobe e o outro fica embaixo. Eles podem, essas placas, se duas estão se aproximando, ao mesmo tempo elas estão se afastando. E aí a gente tem um movimento de afastamento que seria divergente, tá? A placa podem se afastar umas das outras, acredita que foi esse movimento de afastamento que separou o Brasil da África na época da Pangeia. Desse modo, o material no interior da Terra torna-se líquido e ocupa o espaço aberto que, ao se resfriar, pode dar origem a novas rochas, tá? Através do movimento que a gente chama de divergente. Ou ele pode ser um movimento de deslizamento lateral. Esse deslizamento lateral, onde um vai esfregar no outro, como se fosse uma batida que você dá uma esfoladinha. Parte do contorno das placas sofre apenas deslizamento lateral, sem colidir, sem se afastar, também conhecida como movimento transformante.
Bom, era bem um resumozinho, a gente já viu isso com bastante cuidado, com bastante atenção. Nós falamos do surgimento dos vulcões, dos tsunamis, né, dos terremotos. Falamos dos principais terremotos que já aconteceram. Quando a gente estava estudando na nossa sala, a gente falou das falhas, como por exemplo a falha de San Andreas. A gente já estudou bastante esse assunto. Então, acho que todos vocês não tiveram dificuldade em fazer os exercícios, por isso que eu vou corrigi-los, tá? Então, o primeiro exercício ele pergunta o que são placas litosféricas. Vamos ver o que são elas? As litosféricas são grandes blocos rochosos que se encaixam e compõem a litosfera, que é essa camada superficial da Terra. Lembrando que eles estão em constante movimento, de maneira lenta e continuada, é a movimentação, e que vai causando alteração da superfície do nosso planeta. Fala aqui para vocês consultarem o mapa das placas litosféricas que tem aí no PET e para a gente responder em quais placas há afastamento, quais há colisão, quais há deslizamento. A gente pode falar que deslizamento, que é esse que eles dão essa esfregadinha uma na outra, a gente tem entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, tá? Vamos voltar e ver quais são elas. São essas duas, né? A placa do Pacífico e a placa norte-americana. Então, elas estão deslizando uma sobre a outra. Nós temos movimento de colisão entre as placas Nazca e a sul-americana, entre as placas de Cocos e a do Caribe, a indo-australiana e a do Pacífico, a euroasiática e a indo-australiana. A gente tem várias aí entre a Arábica e a Anatólia. Então essas placas elas estão colidindo, tá? Vamos ver essa de Nazca sul-americana, que é a região que a gente tá, e vamos ver uma lá da indo-australiana e a euroasiática. A sul-americana e a Nazca, tá? São essas. E a outra, a placa euroasiática e a indo-australiana, tá? Essas daqui, euroasiática e indo-australiana. Nós temos, que são algumas regiões que tem, eu peguei essas duas, são regiões que têm terremotos, tá? De uma maneira mais constante. A gente tem ali na região do Chile, os terremotos bem intensos. Nós temos de afastamento entre a Nazca e a do Pacífico, que essa de afastamento que acontece ali, ela tá fazendo com que surjam fendas, tá? Em algumas regiões. Nós temos entre a placa, por exemplo, indo-australiana e a antártica, nós temos várias aí. A letra B pergunta quais são os movimentos, o que são esses movimentos e o que eles podem afetar. Esses movimentos podem causar a formação de montanhas, surgimento de ilhas, alagamento de áreas, vulcões, terremotos, tsunamis. Então, sempre essas áreas de vulcões, terremotos, tsunamis, elas estão nas extremidades de placas tectônicas. A letra C pergunta em qual placa litosférica o Brasil está localizado. O Brasil está localizado na placa litosférica sul-americana. E a letra D está perguntando se nós estamos próximos ou distantes de borda. A gente já discutiu isso bastante na aula. A gente está distante. É por isso que não são comuns vulcões, terremotos, tsunamis aqui no nosso país. A gente está no meio, bem central a uma placa tectônica. Ó, a gente está bem aqui, porque o continente sul-americano não é todo o Brasil, né? Aqui a gente tem os restantes dos países da América do Sul, aqui começa ali na região América do Norte. Então, esses países aqui na América do Sul, eles vão estar mais na borda, nós estamos mais para cá. Então, como a gente está no centro, a gente não sofre tanto com vulcões, com tsunamis. Outros países que estão mais próximos dessas áreas de borda, eles sofrem mais com esses fenômenos naturais. Como a gente já discutiu bastante nas nossas aulas. Para terminar essa primeira semana desse PET, do PET da semana passada, tínhamos 2 videozinhos para vocês aprofundarem, tá? 2 videozinhos para vocês clicarem aí e assistirem depois no YouTube, que ele já está aí no domínio público. Não vou colocar para vocês uma questão de direito autoral, depois a gente pode ter problema nesse videozinho que eu estou gravando para vocês. No PET dessa semana, como vocês podem ter visto aí na aula, que já passou na Rede Minas e já está disponível no Se Liga na Educação,
A gente vai continuar falando sobre o movimento das placas tectônicas, mas agora a gente vai se preocupar com a deriva continental, com a formação dos continentes, com a mudança, que os continentes estiveram unidos de um jeito, eles se separaram da forma que a gente tem atual, mas que eles estão se unindo de outra forma, em outra configuração, justamente por causa dessas movimentações de afastamento, de aproximação. Então nós ainda vamos continuar nesse assunto. Tudo isso a gente tinha visto antes da suspensão das nossas aulas. Bom, meninos, era isso aí nesse primeiro vídeo. Espero vocês. Vou gravar já o outro para vocês, para a gente fazer a correção, né? Espero que vocês estejam aí se esforçando, né? E se cuidando, que é o mais importante para esse momento. Lembrando que nós, professores, estamos todos aqui para ajudar vocês, para que vocês possam aí não sentir tanto a ausência da nossa escola. É um meio da gente nos aproximar. Ainda bem que a gente tem vídeos e todas essas tecnologias. Nos vemos no próximo videozinho. Tchau, tchau, meninos.